Eu sou John Forman, vice-presidente aqui do TI Rio, e a gente está fazendo aqui mais uma edição do nosso Café da Manhã com os candidatos a prefeito do Rio. Isso já é uma tradição. Pré-candidatos, exatamente. A gente já teve outros pré-candidatos. A gente está aqui agora com a Jandira Fegali, pré-candidata pelo PCdoB, já quase candidata, né? Falta agora só o registro que a Jandira estava contando aqui. E, enfim, eu queria, inclusive, Jandira, te falar que o Benito, que você conhece bem, que é o nosso presidente, não pôde estar aqui, mas ligou falando, John, deixa a Jandira super em casa, ela é amiga aqui do setor já de muitos anos. Estava comentando que eu estava lembrando que a gente já tem essa série de trazer os pré-candidatos e candidatos a prefeito, a governador, já há muito tempo. E olhando os registros no site do TI Rio, eu estava vendo que em 2008 a Jandira foi candidata e teve com a gente, não aqui, mas teve em outro local também numa série dessas. E aí, Jandira, você já conhece o setor, você já foi secretária de Ciência e Tecnologia, mas não custa a gente comentar um pouquinho que o nosso setor é um setor diferenciado, né? A tecnologia da informação hoje em dia está espalhada em todos os setores da economia, a gente tem uma força de trabalho super qualificada, a remuneração do setor é acima da média, a maioria das empresas são micro e pequenas empresas, e a gente está aí numa batalha diária, porque a competição no setor de tecnologia da informação ela não é mais local, não é mais estadual, não é nem mais a nível de país, ela é a nível global, porque hoje em dia você coloca um app num celular, você coloca um site na internet, e você está competindo com qualquer um que esteja nesse mesmo cyberespaço. E, enfim, muda muita coisa, a tecnologia vai evoluindo, tem outras coisas que não mudam tanto, porque uma das grandes pleitos do setor em 2008, que era a questão do ISS para o setor de tecnologia da informação, ele continua não atendido, né? Quando a gente começou esse pleito há muitos anos atrás, a gente ainda defendia, a alíquota máxima era 5%, e a gente defendia que o Rio de Janeiro, como berço da informática no Brasil, deveria incentivar as empresas aqui, talvez baixando a alíquota, já que o Brasil todo praticava 5%. E a gente vem pedindo isso, só que hoje se inverteu. Hoje o resto do Brasil praticamente pratica uma alíquota menor e o Rio de Janeiro continua praticando uma alíquota superior. Então isso acaba que faz muita diferença, 3% do faturamento bruto é muita coisa. A gente tem São Paulo, a gente tem Santa Catarina, Florianópolis, tem Curitiba, tem Minas Gerais, Porto Alegre, todo mundo com programas efetivos de incentivo ao setor de tecnologia da informação. E o Rio de Janeiro, que se sentia berço da informática aqui, achou que, como berço, podia continuar com as práticas atuais, e o que a gente tem visto ao longo dos anos é um encolhimento do setor aqui na cidade. O setor tem crescido sempre, a gente vai ver as estatísticas, mesmo quando tem um ano mais fraco, a informática cresce, mas justamente é um dos setores que puxa para cima o crescimento. Mas o que a gente tem visto nos últimos 2 anos, essa crise, ela foi uma crise que puxou mais aqui o nosso resultado econômico. A gente acompanha os postos de trabalho, né? Bem-vindo. E a gente vê o seguinte, em 2015, a gente olhando os postos de trabalho que abriram, fecharam, a gente teve pela primeira vez em muitos anos um saldo negativo de quase 1.900 postos de trabalho fechados. 2016, a gente está acompanhando essa estatística até maio, que era o resultado que a gente tinha, até maio tinham sido fechados 900 postos de trabalho. Ou seja, antes de chegar no meio do ano, a gente já tinha chegado à metade do ano anterior, tudo isso fechando, né? Então, a gente está numa situação nova para o setor, quer dizer, a gente está tendo que demitir, a gente está tendo que refazer planos, muita gente nesse movimento que já viu outras empresas irem para fora do Estado, olham um momento desse e às vezes tomam essa decisão também. Agora, tributário não é tudo, a gente sabe que tem outras coisas, tem outras formas, e aí eu também estava comentando, a Prefeitura do Rio é um mundo, né, quase um distrito federal, se a gente for pensar assim, em termos de tamanho, a maior malha de escolas do país é administrada pela Prefeitura aqui do Rio, o sistema de saúde aqui também é muito grande, já até pelo feito de ter sido ex-capital. Então, a gente queria te ouvir um pouco,
você ficar aqui à vontade, seguindo aí o que o Benito recomendou. Sinta-se em casa aqui, conversa. A gente está com não só o TI Rio, mas a gente tem todo um programa de relacionamento com as outras entidades. Então, estamos aqui com o Alberto Bloch, da RioSoft, o Segadas aqui é diretor da Arcespro, que é a mais antiga associação de empresas do país, até por conta do berço ter sido aqui. Márcio Girão, que é da nossa Federação Nacional das Empresas de Informática, a qual o TI Rio é filiado, e vários outros empresários aqui. Então, olha, por favor, seja super bem-vinda, e o microfone é todo seu. Bom dia. Primeiro, me desculpar pelo atraso, porque teve uma intercorrência ali na ocupação do Ministério da Cultura, um aparato policial muito grande para poucas pessoas, e pediram ajuda, e eu acabei passando por lá e me atrasei aqui. Peço desculpas, mas são intercorrências que nos surpreendem, né? A gente não tem como prever. Mas, de qualquer forma, se vocês puderem, o tempo que eu atrasei, eu me mantenho aqui para o debate, para essa conversa. Eu quero até falar um pouco do Benito, porque eu conheci o Benito, ele ainda era o presidente da Flupem, o que não tem mais, né? Eu perguntei aqui. Saturnino era prefeito ainda quando eu conheci o Benito. E esse processo do setor, ele vem sendo construído com muita batalha, com muita luta, com muita conversa. Nós participamos da luta lá do Estatuto da Micro e Pequena Empresa no Congresso Nacional, né? Ainda era o Maurício Munhaim, que eu não sei onde ele anda, mas tem muito tempo que eu não vejo. Mas o Maurício esteve lá fazendo a defesa desse projeto, do Estatuto. E me apresentando a vocês, quer dizer, eu sou médica, estou no 7º mandato parlamentar, fui deputado estadual, estou no 6º mandato federal. Fiquei 4 anos fora, quando eu perdi a eleição do Senado, e eu fui aí secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento em Niterói, foi quando o Maurício, inclusive, trabalhou comigo, e depois secretário de Cultura aqui no Rio, né? Pensando o século XXI, né? Como você disse, hoje é global, né? Não se discute mais essa tecnologia apenas em âmbito local, mas o conteúdo local ele é importante, né? Até porque as empresas estão em determinado lugar. Então, este lugar precisa ter uma atenção específica e especial para um setor que ela considere relevante. A complexidade do momento é muito grande, é uma profunda instabilidade política que a gente está vivendo, né? Na minha opinião, com rupturas democráticas, né? Com ruptura democrática importante, com a ruptura da própria Constituição brasileira, e é uma instabilidade que nós não sabemos ainda onde vai dar, né? Se o Senado Federal reverte o processo de impeachment, é uma luta para garantir governabilidade e uma nova agenda. Se o impeachment se consolida, aí eu acho que complica mais, porque a perspectiva de agenda que vem de lá não ajuda o povo brasileiro e não ajuda nenhum setor produtivo brasileiro, porque haverá um corte de custeio de investimento absurdo, tendo como parâmetro apenas a inflação. E aí não cabe nada, nenhum investimento, nenhuma desoneração, nenhuma empresa estatal importante, não cabe política de salário mínimo, não cabe sistema previdenciário, não cabe lei trabalhista, não vai caber nada, porque o nível de investimento de custeio, o nível de corte será tão agudo pela emenda constitucional que lá está, que nós vamos ter que enfrentar uma agenda, de fato, muito difícil para o país, muito difícil para o povo brasileiro. Olhando para o Rio de Janeiro, é a 3ª vez que eu concorro à Prefeitura do Rio, fui em 2004, 2008, e agora novamente, eu vejo assim, depois de mais de 500 bilhões de investimento do governo federal aqui, ou seja, mais de meio trilhão, isso não é desprezível, né? O que se vê no Rio de Janeiro é um aprofundamento da desigualdade social, absolutamente nítido e visível, né? Um aumento da invisibilidade de segmentos sociais importantes da cidade, né? E uma restrição, quer dizer, uma diminuição, ou pelo menos a manutenção de uma falta total de diálogo e de democracia. Nenhum fórum funciona, os conselhos funcionam muito mal, não se consulta ninguém para nada. Então, eu acho que esse viés democrático da cidade ele é um viés, na minha opinião, muito importante. Esse setor aqui já era para ter um fórum ligado diretamente à prefeitura, né? Como é o Gabinete Digital em Porto Alegre, são outras iniciativas em outras cidades, e aqui, imaginando uma tecnologia de informação e comunicação, era para ter uma relevância tal que ficasse ligado diretamente ao gabinete do prefeito.
Até porque a gente tem que pensar essa tecnologia dentro da escola, nós temos que pensar essa tecnologia formando pessoas no mercado de trabalho, temos que pensar essa tecnologia para, inclusive, superar uma cultura etapista que a prefeitura aqui tem. Nada aqui é balcão único, nada aqui é digitalizado, nada aqui se resolve rapidamente. A prestação de serviços tem a cultura do achaque, das etapas, do fiscal que pede dinheiro. Há uma degeneração institucional desde Chagas Freitas aqui nesse estado e na cidade. A gente não consegue profissionalizar nem um alvará, nem uma prestação de serviço por aplicativos nos celulares, em que as pessoas marquem suas consultas, consigam suas matrículas, a integração institucional, prestação de serviço à sociedade, transparência do que se faz, né? E a própria vinda da sociedade para a prefeitura, das suas demandas, das suas críticas, das suas possibilidades de alcançar, pelo menos, o gestor público e dizer qual é a sua prioridade, o que ela pensa. Então, é absolutamente inaceitável que, no século XXI, 2016, nós tenhamos ainda uma gestão pública que é feita sob papel, nesse etapismo que permite o achaque, não sei quantas taxas, não sei quantas dificuldades. E isso é em qualquer área. Qualquer área. Você conversar hoje com a Rio Film Commission, que faz locação para filme internacional aqui, vocês vão ver a diferença disso aqui com São Paulo. Lá você tem um balcão único, todas as licenças são dadas no mesmo lugar, em uma semana está resolvido. Aqui são semanas, e cada etapa é uma taxa, cada etapa é uma conversa, cada autorização é um processo. Então, isso não é por acaso, não é porque não tem a condição de fazer, é porque não é... A definição é não fazer, para manter essa cultura da degeneração institucional que a gente vive aqui. Então, é uma cidade desigual, uma cidade com uma democracia reduzida, uma cidade onde as políticas públicas, como, por exemplo, o transporte e a mobilidade urbana, é algo agudo. As pessoas, qualquer reunião que eu vou, o primeiro debate é o da mobilidade urbana. Mesmo com a existência do BRT, o BRT nasce saturado já. E a existência dele é o argumento para se cortar uma série de linhas importantes de ônibus na cidade. Você ir hoje de Campo Grande para Bangu, não sei quem é da Zona Oeste aqui, se tem alguém. O cara, às vezes, tem que pegar 3 ônibus, em bairros vizinhos. Quem não for usar o BRT vai pegar 2, 3 conduções para ir de um bairro ao outro, vizinhos, como é hoje Campo Grande, Bangu, ou como é Tanque para Taquara, em Jacarepaguá. Então, é uma desconcentração de poder, onde o Estado ainda é apropriado por determinados segmentos empresariais, como o setor de transporte, e como o principal braço de acumulação no Rio, que é a especulação imobiliária. Quando a gente olha para o nível de emprego do Rio, o nível de emprego do Rio hoje ele é declinante, mas com o evento da Olimpíada nem tanto, porque há um emprego transitório na construção civil e os voluntários da Olimpíada e o trabalho de terceirização que se fez. Quando acabar essa Olimpíada, nós vamos ver o que vai acontecer. A curva do desemprego ele vai aprofundar muito, e aí não há saída, porque quando você investiga, a base produtiva do Rio ela é oca. A principal concentração industrial do Estado é no Rio de Janeiro. A principal agricultura do Estado é no Rio de Janeiro. As pessoas não percebem, às vezes, isso, mas é. O maior produtor de chuchu do Brasil é o Rio de Janeiro. E é tudo agricultura familiar, que está ali concentrada na Zona Oeste do Rio, onde o poder de compra do Estado não induz. Você tem aqui uma indústria de transformação importante, tem um polo farmoquímico importante, tem indústria naval importante, tem um setor de audiovisual importante, indústria editorial, indústria fonográfica, cadeia produtiva do carnaval, cadeia de serviço, ou seja, há uma imensidão de induções a serem feitas, setores induzidos, setores indutores e instrumentos de indução, e que não são exercidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o que é absolutamente lamentável. Então, não há uma indução às cadeias de produção no Rio de Janeiro, onde, objetivamente, a TI tem muito o que fazer. Se eu tenho uma cadeia de produção funcionando, eu produzo para a cadeia de produção, seja ela industrial, de serviços, no audiovisual. Aliás, tem aplicação para tudo a TIC, a Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, essa base produtiva oca do Rio de Janeiro, ela é profundamente agressiva à possibilidade da potência, pela potência que essa cidade tem, de contribuir não apenas para a região metropolitana, que isso também não existe, não há uma liderança metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Apesar de ser a maior cidade, não há uma articulação
metropolitana a partir daqui e também não há uma articulação nacional a partir daqui. Então, as forças de fragmentação são muito mais fortes hoje do que as forças de integração. As políticas públicas não são territorializadas e precisam ser, porque eu não posso imaginar que a demanda de Copacabana é igual a de Madureira, nem que de Rocha Miranda é igual a Ipanema. Ou mesmo, dentro da Zona Oeste, você tem setores industriais e setores não industriais. Então, as políticas têm que ser territorializadas, seja para o desenvolvimento econômico, seja para as políticas públicas, seja para a consulta democrática da sociedade. Como você disse, no Rio hoje são 1.493 escolas. 1.493 escolas, que podem servir de tangente entre o poder público e a sociedade e é um espaço fundamental de ensino, inclusive dessa área. Tem que haver formação, tem que usar esse instrumento no acesso à comunicação, no acesso aos dados, no acesso à pesquisa, e isso hoje é muito pouco utilizado, até porque a infraestrutura e a questão da banda larga também são muito limitadas ainda, né? Então, eu estou dizendo isso tudo para dizer o seguinte: eu tenho absoluta compreensão da relevância desse setor. Eu, sinceramente, estou participando desse processo eleitoral não apenas numa disputa pragmática do voto, acho que é uma disputa de perspectiva, é uma disputa de futuro, é uma perspectiva que eu digo assim, de integração, de solidariedade, de superação dos fatores de apartação como a violência, como o preconceito, como a invisibilidade, essa separação que ainda existe, que pode parecer invisível, de determinadas comunidades, o que é o asfalto e o que ainda é a favela. A favela hoje tem potenciais criativos incríveis e que não são nem apoiados, nem fomentados, nem visíveis ao poder público. Há potenciais locais que precisam ser estimulados. Há a possibilidade de integração do que eles fazem com o que faz o asfalto. E, na minha opinião, a relação do poder público com as empresas, micro e pequenas empresas existentes, eu, pelo menos, do que percebo, tive 1 ano na gestão da Secretaria de Cultura, quer dizer, não era uma relação tão direta com todo esse setor, e deveria ter sido, não tive foi tempo. É uma relação, na minha opinião, ainda distante daquilo que pode ser. O poder de compra do Estado ele é fundamental para esse setor de vocês. Eu, pelo menos, enxergo assim. Seja o incentivo tributário, seja a possibilidade de compra de serviços, seja o estímulo à inovação, a criação de softwares, de aplicativos para as diversas áreas. Tem a telemedicina, tem imagem, tem uma série de aplicações a fazer na educação, na saúde, na indústria. E, na minha opinião, há um distanciamento grande do que é o poder público e esse setor. Então, eu enxergo assim, primeiro, acho que a questão tributária, ela de fato é séria. Eu perguntei a algumas pessoas do setor, esse setor aqui, ele diminuiu ou ele está estável? Não, diminuiu. Claro, se a indústria não está forte aqui, o setor se desloca. Se não há poder de compra do Estado não funciona, se desloca. Se não há redução tributária, no comparativo e na competição, o setor vai embora, né? Então, eu acho, primeiro, há que haver uma articulação institucional. Segundo, há que se criar um fórum. A minha ideia é criar o gabinete digital e se criar um fórum onde vocês decidam, junto com a prefeitura, as possibilidades e as potencialidades. Há que haver se há necessidade ou não de uma nova legislação local, para fortalecer o conteúdo local, porque a gente tem lá a lei do bem, né? A lei estadual, me parece, não foi aprovada. Pelo menos o autor, se não me engano, era o Robson Leite, e ela não foi concluída a sua tramitação. E o município me parece que não tem. Então, há de se pensar se dentro desse vácuo legal, se há alguma legislação para a gente fazer, né? Há que se articular institucionalmente a prefeitura com as universidades, com os institutos de pesquisa do Rio de Janeiro, que são muitos, sediados aqui, até pelo fato de sermos capital, termos sido capital. Então, há uma articulação institucional a ser feita. As universidades aqui não pensam o Rio de Janeiro. Pensam o Rio de Janeiro. Pensam pouco o Rio de Janeiro. Ou algumas pensam nada o Rio de Janeiro. Então, isso não tem nenhuma indução da prefeitura junto às universidades para fazê-lo também. Então, essa articulação institucional, essa articulação metropolitana, poder de compra, redução tributária, legislação, demandar serviços, estímulo à inovação, tudo isso a prefeitura pode fazer, né? Para além da integração de serviços, da transparência, da possibilidade, de fato, de ultrapassar essa cultura etapista que a gente ainda tem e que prejudica muito, não só o setor empresarial, prejudica o povo. O que são as regiões administrativas do Rio de Janeiro, se não cabos eleitorais dos prefeitos?
estruturas, tem as subprefeituras, tem as RAs, que, aliás, eu acho que estão mal posicionadas, inclusive, não prestam nenhum serviço. Eu poderia ter ali serviços de comunicação, população, prefeitura, onde eu prestasse serviço de marcar uma consulta do especialista, onde eu não precisasse às 3 horas da manhã para a porta de uma escola para ter uma matrícula do meu filho, né, onde eu pudesse perguntar, onde eu posso ter um defensor público, um advogado público para atender o povo. Ou seja, há serviços a serem prestados e que as RAs não servem para isso, muito menos as subprefeituras, né? Então, na minha opinião, há uma desarticulação institucional, a tecnologia da comunicação e informação não tem o valor que precisa ter dentro da institucionalidade e muito menos articula a sociedade, articula as diversas instituições, nos níveis de governo e mesmo nas instituições aqui colocadas. Vejo o Rio de Janeiro hoje como uma cidade a ser reconstruída nos seus valores, né? Hoje, nós temos visto correntes fascistas crescerem muito. Não é à toa que o filho do Bolsonaro é pré-candidato a prefeito também, né? E nesse processo aprofunda-se uma apartação, que homens são melhores que mulheres, que os brancos são melhores que os negros, que os heterossexuais são melhores que os homossexuais. Isso justifica a violência, justifica os assassinatos, justifica os autos de resistência, justifica a mortalidade de negros, de mulheres. São 10 negros por dia, jovens, assassinados no Brasil, 15 mulheres assassinadas por dia no Brasil, né? Então, essa apartação define para nós uma responsabilidade enorme na luta de valores, de subverter essas hierarquias sociais naturalizadas e que a gente consiga, de fato, dar respostas à sociedade no campo de valores, no campo da cultura de paz, no campo da não violência, do não preconceito, do respeito à pluralidade, à diversidade e o direito de ir e vir. Quando eu falo da mobilidade, eu lancei ontem, está em alguns jornais hoje, a chamada tarifa zero social, que é a gente conseguir, dentro de um plano de mobilidade urbana, em primeiro lugar, articular a mobilidade com o planejamento urbano e o desenvolvimento econômico. Ninguém pega um ônibus, um trem, um metrô para nada. A cidade não está ao alcance de uma caminhada. Você pega um transporte ou para trabalhar, ou para fazer compra, ou para ir a um hospital, ou para ir para o lazer, né? Então, se eu não articulo o lugar em que eu trabalho com o lugar onde eu moro, isso é o problema da mobilidade urbana. Recentemente eu vi um gráfico onde no centro da cidade você tem a habitação lá em cima, aliás, trabalho lá em cima e habitação assim. Quando você chega na Zona Oeste, inverte, você tem habitação assim e trabalho assim. Então, faz parte também da discussão de mobilidade urbana o adensamento de regiões onde tem trabalho e levar trabalho para onde as pessoas moram, né? E micro e pequena empresa, numa política territorializada, pode ter uma grande função na geração, inclusive, de emprego. Agora, para isso, tem que ter infraestrutura, tem que ter a banda larga, tem que ter a via, tem que ter a possibilidade das empresas se manterem em Campo Grande, ou em Santa Cruz, ou em Bangu, ou no Meier. Eu vi muitas empresas irem embora daqui por falta de infraestrutura urbana, por falta de infovia, por falta de uma banda larga, por falta de água, até por ruas esburacadas que quebram os caminhões que saem com as cargas. As pessoas vão embora em função da infraestrutura urbana. O legado da Olimpíada, na minha opinião, não resolverá nada disso. É um legado para poucos e muito limitado. Perdemos uma imensa oportunidade, com tanto dinheiro, de criar uma outra infraestrutura urbana e um outro processo para o Rio de Janeiro. Mas, se eu conseguir voltar no debate aqui com vocês para o setor, eu diria o seguinte: tenho clareza do que nós poderemos caminhar juntos. Primeiro, gabinete digital junto ao prefeito e fórum de consulta e de interatividade. Segundo, uma articulação institucional que nos permita estímulo e perspectiva de valorização da inovação. E aí talvez caiba uma lei ou caiba alguma iniciativa específica do Executivo, nós precisamos ver. Terceiro, o uso do poder de compra do Estado. Quarto, talvez criar um fundo de investimento, já que a FAPERJ está falida, talvez criar um fundo municipal de estímulo, de fomento, de investimento à micro e pequena empresa, incubadoras, estímulo a esse setor e de fomento a esse setor. E, em quarto lugar, a gente conseguir fazer com que o poder de compra do Estado, de fato, integre a prefeitura entre si, entregue a prefeitura com a sociedade e permita a compra de serviços desse setor. Quando eu estava em Niterói, nós construímos o projeto Niterói Digital, que era exatamente isso, integrar toda a prefeitura e a prefeitura com a sociedade.
Eu saí de lá com 1 ano e meio de gestão, porque eu fui de novo candidata a deputada federal, e o projeto acabou não andando, porque, infelizmente, no poder público, o projeto se inicia, o que entra não mantém. E ele acabou não sendo mantido, e o Maurício também, que era o subsecretário da área, teve um problema de saúde e desconectou-se do projeto. Mas já ali, isso era 2007, ou seja, tem 9 anos, a gente já construía a possibilidade da Niterói Digital, de integração de toda a cidade. Imaginem que em 2016 isso é muito mais viável, muito mais forte para todos nós, porque essa é uma comunicação necessária para a cidade e para o povo do Rio de Janeiro. Recursos, obviamente, essa cidade tem. Com todos esses investimentos que foram feitos, vamos ter que auditar a dívida da cidade, vamos ter que auditar as planilhas de transporte, vamos ter que auditar a FUNPREVI, que é o Fundo de Previdência do Rio de Janeiro, que, segundo todos os dados, foram sendo retirados muitos recursos do Fundo de Previdência. Hoje, a maioria dos aposentados do Rio está sendo paga com dinheiro fonte 100 do orçamento, o que é um absurdo. Isso é ilegal, né? Então, nós vamos ter que refazer uma auditoria do endividamento do Rio, vamos ter que analisar o perfil econômico de potenciais do Rio, mas eu só acredito em potencial econômico se a Prefeitura trabalhar como indutora das cadeias de produção e das possibilidades potenciais econômicas do Rio dentro de um projeto de desenvolvimento local e nacional. Eu não sei se tem algo mais para eu dizer agora, mas acho que eu prefiro ouvir as perguntas de vocês, mas, para mim, vocês podem ficar com um compromisso de tudo isso que eu disse, da questão tributária, de igualar com a região, de criar o fórum, de criar o gabinete digital, do poder de compra do Estado, da integração na escola, da integração de serviços, superação da degeneração institucional e a possibilidade de que esses serviços sejam não só integrados à Prefeitura, mas à Prefeitura com a cidade do Rio de Janeiro. É isso, por enquanto. Obrigada. Jandira, muito obrigado. Deixa eu, então, abrir aqui, tradicionalmente, para as perguntas. Quem quer ser o primeiro a fazer a pergunta? Bom dia, candidato, deputado. A princípio, eu tenho a maioria dos candidatos são meus candidatos, porque eu ainda não decidi e você certamente é uma candidata em potencial. Mas eu tenho que perguntar, o que você acha de bom nesse governo? É importante que você diga, porque um dos maiores problemas que existe é exatamente o que você falou. Você sai e o outro para de fazer. Isso é importantíssimo. Então, eu queria que você me dissesse o que você acha que deve ser mantido e o que você não vai mexer e o que você acha que deve ser incentivado. É bom votar mais? Ou responde a cada um? O que vocês acham? Se tiver mais perguntas, pedir o pessoal falar. Não, acho que vamos. Pode ser? Enquanto o pessoal não está esquentando aqui. Bom, primeiro, eu acho que o que já foi criado... Você está falando no geral ou só no setor? Não, primeiro, assim, o que já foi criado, por exemplo, na área de mobilidade urbana, obviamente, são bem-vindas. Né, o sistema de BRT, o VLT do centro, só que, na minha opinião, a prioridade da mobilidade urbana não é sobre rodas, e não deve ser sobre rodas. Eu acho que, na via que nós fizemos do BRT, nós poderíamos ter feito um VLT. Eu acho que a articulação da cidade com a Supervia, com o Estado, com as concessões do Estado, já poderiam ter feito uma integração intermodal entre barcas, ônibus, trens e metrôs, que hoje não existe no Rio de Janeiro, essa intermodalidade, né? Inclusive, o bilhete único está servindo pouco, porque o tempo que ele dá às pessoas é de 2 horas, 2 horas e meia. Em geral, a pessoa até chegar aqui já levou esse tempo, não consegue pegar o outro transporte. Tem outros projetos de viabilidade sob trilho que, infelizmente, a Prefeitura não se preocupa, porque hoje há um comando, de fato, político do transporte dos empresários, da FETransport, né? Então, eu manteria o que tem, mas eu pensaria uma nova modalidade de mobilidade urbana que privilegiasse mais o trilho, que garantisse a intermodalidade. A tarifa zero eu iniciei, mas não completei. A tarifa zero social é você dar, de fato, a tarifa zero para segmentos sociais. Então, nós vamos garantir para os estudantes dos 3 níveis de governo, dos 3 níveis de ensino da escola pública, fiéis ProUni e cotistas do ensino privado, desempregados, trabalhadores informais e Bolsa Família. Nós já calculamos quantas pessoas são e qual é o gasto. Esse gasto é 900 milhões ano. É viável de ser bancado e os 700 mil pessoas beneficiadas terão que ser beneficiadas, né? Então, há uma preocupação com o valor da passagem, auditoria de planilha e, ao mesmo tempo, de uma mudança de modelo de transporte urbano. Agora, o que já está feito,
é bem-vindo, o BRT é bem-vindo, o VLT do centro é bem-vindo, mas eu acho extremamente limitado. No campo, por exemplo, da TI, a nave do conhecimento é um bom projeto? É. Não só tem que manter, como pode ampliar, mas não sei se esse é o melhor modelo. Essa é uma discussão com vocês. É um bom projeto, são 8 no Rio, agora 9 com as Olimpíadas, fizeram um agora perto do Engenhão, para tentar articular esporte, ciência e educação. São projetos bonitos, acho que, inclusive, no lugares mais próprios, os equipamentos têm que ser mais bonitos, inclusive, como Medellín fez e outros locais. Mas é suficiente? Acho que não é. Eu acho que a grande suficiência hoje no campo do conhecimento está dentro das escolas. Está dentro das escolas. A banda larga aqui é absolutamente limitada, né, nos locais públicos, principalmente. Então, há que se criar serviços de Wi-Fi públicos, totens, como tem aeroporto, você ter dentro das cidades, como fizeram outras cidades do Brasil. Tem muita coisa que dá só para copiar e fazer, já está realizando, já está acontecendo, né? Então, estou dando 3 exemplos assim. Qual? Não conheço. Eu conheço, quer dizer, eu tenho algum conhecimento da Rede Rio, da Rede Comep. Eles fazem uma prova de seleção e é feito um curso para eles de capacitação de programação. Aonde? É feito aqui na internet e as empresas contribuem com passagem, com o valor da passagem de pelo menos 3 candidatos. Certo. A prefeitura que paga o resto. Eu não conheço esse projeto. Eu não conheço o projeto, mas a minha preocupação é que algumas iniciativas existem, mas são, vamos dizer assim, muito limitadas para o tamanho dessa cidade, para a potência que ela tem e para o número de povo que mora aqui. São mais de 6 milhões e 400 mil pessoas. São 1.493 escolas, né? É uma rede pública de saúde imensa. Você ainda usa hoje raio-x, não tem prontuário digital. O cara entra no hospital até achar o prontuário do cara, aquela letra de médico. Eu sou médico, a letra de médico que ninguém entende. Não há um prontuário digital. Hoje você vai em qualquer rede DOR da vida, você tira um raio-x e ele vai para o computador. Ninguém usa mais a chapa, aquele filme, né? Aquilo não é hoje mais utilizado. Os papéis também não existem. Prontuário, exame, é tudo digital. Chega no hospital público, por que isso não acontece? Aquele cartão SUS teve denúncia lá atrás de corrupção, na época do Serra e tal. E o cartão SUS hoje também devia ser, botou o cartão, tem o número de prontuário, baixa o prontuário inteiro, e tudo que aconteceu com aquele paciente, qualquer um acessa. Isso é o correto. Mas não tenha dúvida. Quando eu falo poder de compra do Estado e integrar digitalmente a prefeitura, é exatamente para superar isto. Porque hoje é um absurdo. Um paciente entra numa unidade de serviço e ninguém sabe o que aconteceu com ele antes. Até porque entra a consulta básica, o especialista leva 6, 7, 8 meses. Aí o prontuário já se perdeu, o exame já perdeu a validade, o cara tem que fazer o raio-x de novo, o laboratório tudo de novo. Então, é um gasto público por ineficiência de gestão também, né? Para além da ineficiência de comunicação da vida desse paciente. Então, há muitos serviços a serem feitos pela prefeitura que hoje não existe. Eu repito, nós estamos no século XXI, na cultura do conhecimento, na possibilidade de uso de tecnologias, e a gente não vê isso acontecendo dentro da prefeitura. Nave do Conhecimento é um bom projeto, mas, na minha opinião, não responde às demandas. Vamos manter? Podemos manter. Se vai ampliar, vamos discutir. Se é bom, se não é bom, se é dessa forma, se é melhor botar dentro da escola. O dinheiro que eu vou gastar na Nave do Conhecimento é melhor botar na escola? É melhor fazer a rede hospitalar? É melhor prestar serviço de outra forma? Isso é uma discussão. Agora, é um bom projeto? É. Ninguém vai impedir, ninguém vai obstruir, nem paralisar esse projeto. Então, eu acho que há coisas boas, mas, na minha opinião, ainda muito insuficiente hoje para entender o tamanho do Rio de Janeiro, a complexidade dessa cidade e a falta de integração que ela tem. Hoje é uma cidade que eu não digo partida, é uma cidade profundamente fragmentada. Profundamente fragmentada. No mesmo território, os 2 lados da escola não frequentam a mesma escola, porque um território é do Comando Vermelho, o outro é do 3º Comando. Não, não é isso, mas a prefeitura pode entrar na cultura da não-violência. Hoje você tem uma UPP que, afinal de contas, acabou sendo um desastre. Como a concepção original era correta, era uma ocupação territorial, só que ela entrou sozinha. O resto podia ter entrado pela prefeitura. Você entra com área cultural, você entra com a escola, você entra com a saúde, você entra com a oportunidade de trabalho, você entra com uma microempresa, você entra com uma capacitação profissional. Tem que entrar tudo. Entrar só a polícia despreparada, acabou se envolvendo com crime, perdeu a autoridade. Hoje está todo mundo com arma de novo nas favelas, não sei quem anda por lá,
Mas eu subo favela, está todo mundo armado de novo, nenhuma boca sumiu de onde estava, de droga, e as pessoas da comunidade são agredidas, é tapa no rosto, assédio às meninas. Então, não resolveu, porque entrou sozinha, entrou com uma corporação despreparada e entrou se articulando com a milícia e com o tráfico. Então, não resolveu. Pouquíssimas já estaram com alguma autoridade ainda na comunidade. Então, é uma cidade fragmentada, apartada, onde as forças de integração hoje são menores do que as forças de fragmentação. E eu acho que esses valores nós precisamos levar para a gestão pública da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que o olhar de uma mulher ajuda nisso, viu? Sinceramente. Girão. Márcio Girão, da FENAINFO, e agora é vice-presidente da CONTIC. Já ouviu falar disso? 2 semanas atrás, nós fizemos a ata de fundação da Confederação Nacional de Tecnologia, Informação e Comunicação. Estamos correndo atrás aí agora do registro, né? E com muitas impugnações previstas, óbvio, né? Mas a senhora falou, estamos entrando no século XXI, é verdade. Agora, nós estamos entrando, talvez, no século onde nós não mais vamos mudar o que fazemos ou como fazemos. Nós vamos mudar o que nós somos. E o que está por trás disso é uma revolução tecnológica que se aproxima, que é a integração do físico, do virtual, do biológico, nova ciência dos materiais, impressoras 3D fabricando carros através de pó de aço e coisas desse tipo, em fábricas sem operários, onde a redefinição das profissões é fundamental, já está começando a ser estudado em vários países, e eu não vejo esse movimento, essa preocupação aqui no Brasil, muito menos no Rio de Janeiro. Eu acho que isso tem que ser. E quem está por trás disso tudo são as TICs, são as tecnologias de internet das coisas, essas coisas todas que a gente já ouve falar, estão por trás dessa revolução. Então, essa questão, por exemplo, da problemática do apartamento, do apartheid, né, ela se amplia cada vez mais, ela começa a se ampliar na própria escola, em que o aluno de uma classe média, como a minha, por exemplo, o filho chega em casa e tem um suporte de intelectual, um suporte de banda larga, etc. Uma criança carente não tem esse suporte. Então, foi bolado lá atrás pelo Darcy, a escola integral, que tendia a mitigar esse problema, e isso não está funcionando no Rio de Janeiro, nem no país. A tecnologia da informação e comunicação pode resolver esse problema. É uma nova escola tempo integral. Então, por exemplo, no fórum da internet, agora recentemente em Porto Alegre, patrocinado pelo CGI, nós propusemos uma plataforma de contribuição colaborativa e ensino público para a inclusão digital. Isso é muito importante, acho que o Rio poderia ser um dos pilares desse processo e de um projeto desse tipo. Então, essa questão do Forsoft que foi citado, o Forsoft, na realidade, não deveria existir, porque ele é um quebra-galho para uma deficiência do Ministério do setor público em educar nossas crianças em ciência da computação. A ciência da computação tem que estar presente desde a creche. Desde a creche. Então, por exemplo, por que a gente precisa de cotas para a comunidade carente nas universidades? Por que a cota não está lá embaixo? Porque essa pessoa precisa ser ajudada lá, porque aqui embaixo ela não foi. Então, isso cria uma distorção lá em cima. E é problemático. Para mim, as cotas deveriam estar aqui embaixo e os programas sociais deveriam privilegiar a educação. E nós não teríamos problema de violência, etc., etc. Então, a tecnologia da informação pode ajudar muito nisso. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e o que é que a Prefeitura pode fazer em termos de engajamento num projeto desse tipo. Só para fechar, o Sistema S do setor de tecnologia de informação hoje beira a R$1 bilhão ano. Será que isso tem sido aplicado na capacitação em ciência da computação da nossa sociedade? Então, aí eu estou falando já para a deputada federal. Nós vamos propor que o Sistema S das TICs sejam trazidos para a nossa comunidade, para que a gente possa aplicar integralmente na capacitação dos nossos cidadãos em termos de ciência da computação. Acho que você tocou num ponto super importante. Primeiro, nessa questão da impressora 3D, eu fico impressionada também. Próteses sendo feitas por impressora 3D, baratas, né, com material bom, quer dizer, mesmo na recuperação, na reabilitação de pessoas com deficiência, têm sido, inclusive, utilizadas. Né? Eu estive na Campus Party, ali em São Paulo, eu vi robôs inteiros sendo feitos, várias peças sendo feitas com impressora 3D. É um negócio incrível mesmo. Eu acho que há uma revolução, inclusive, a gente precisa estudar qual é o impacto disso, inclusive no emprego, não só na indústria, mas nos serviços também. Né? Como eu já vi alguns documentários mostrando, por exemplo, na Ásia,
robôs acompanhando idosos, né? As pessoas com sensores em casa acompanhando como a mãe está na sua própria casa. Então, há, de fato, uma intervenção dessa tecnologia na vida concreta das pessoas. Isso vai ter um impacto lá na frente. Eu, como sou da área de saúde, tenho muita vontade de pesquisar esse impacto nas relações, né? Paciente, serviço de saúde, etc. Então, eu acho que você levanta um aspecto que é que essa revolução é muito rápida. Ela é muito rápida. Quando se discutia direito autoral em 1998, e eu estava no Congresso, nós queríamos taxar equipamento de som, fita virgem. Imagina, ninguém mais... Não compra nem CD, quanto mais... Isso é 98, gente. São 18 anos apenas. Já mudou tudo. Hoje ninguém mais compra CD. Baixa lá no celular e ouve, né? Então, é uma mudança muito rápida de tudo. E acho que isso que você está dizendo também será uma mudança muito grande na vida real, concreta. Então, na minha opinião, eu não conheço esse projeto ForSoft, né? Mas... Está dizendo que é limitado. Está dizendo que é limitado. É isso. Pois é, mas é isso que ele está dizendo. O que a prefeitura pode fazer... Não, meu filho também estuda e também não tem. Então, eu digo assim, eu vi, foi uma professora de português dentro da escola brigando com uma plataforma digital, porque ou o menino leia no livro ou não lia. Então, isso não existe mais, né? Hoje o audiovisual, a tela é muito atraente para essa meninada. A linguagem mudou. Meu filho de 14 anos só quer saber de tela. É assim, a linguagem mudou. Então, quando você fala, eu acho que foi o que eu disse aqui no início. A escola é o ponto de chegada. Ali, se a escola pública funcionar, não precisa ter cota, né? Tem que chegar na escola pública, né? Tudo isso, essa formação de linguagem, superação do analfabetismo digital, a ciência da computação. Isso é uma formação que pode seguir. Eu não sei se na creche pode ter, porque a creche vai de 0 a 5, né? A 4. Em geral, depois disso, entra na escola infantil. Mas ensino fundamental, os 6, 7 anos. Então, até lá, esse é o momento do desenvolvimento, inclusive das sinapses, é o período de maior desenvolvimento. O pessoal acha que na creche tem que ter só quem troca a fralda e alimenta e dá mamadeira. Ao contrário, ali tem que ter o profissional muito mais qualificado, porque o momento maior do desenvolvimento de uma pessoa é de 0 a 3 anos. Então, eu acho que você está certo. Quer dizer, essa incidência dessa tecnologia tem que começar na educação infantil mesmo. E qualificar a escola para superar o analfabetismo, saber mexer, aprender, porque isso prepara não só o acesso ao conhecimento, mas prepara para tudo na vida, inclusive para a ocupação de mercado de trabalho. Hoje, quem não consegue mexer com isso para arrumar emprego, inclusive, é muito difícil, né? É quase que impossível, né? Então, além da inovação, né? Seja no mundo da animação, dos games, da cultura, cadeia produtiva do carnaval, para a indústria, para tudo. Então, esse incentivo à inovação também é importante. Por isso eu falei da criação de um fundo, que pode ser pensado para esse tipo de fomento, de estímulo à inovação, porque, de fato, hoje não há valorização do conteúdo local, estímulo à inovação, a não ser pela lei federal que existe. Talvez caiba uma legislação, uma iniciativa aqui a partir de nós. Ótimo. Nos próximos 3, 4 meses deve chegar no Congresso. A gente espera a nossa candidata lá também apoiando esse projeto. Espero estar lá só até 31 de dezembro, mas se chegar antes eu ajudo. Já dei muito lá, 6 mandatos, já está bom. Fazer outra coisa. Não é o principal que eu quero perguntar, mas só para complementar essa discussão sobre nave do conhecimento, cursos para a população. Em São Paulo, hoje, tem o Lab Livre, que é tipo uma nave do conhecimento, mas ousou um pouco mais. Tem impressoras 3D e os jovens que chegam lá, em geral população carente, desenvolvem seus drones em 3D e botam o drone para voar e observa o trabalho do início ao fim. Eles vão viver disso? Não sei, mas na criatividade isso é muito bom. Não está se formando lançadores de drones. Está se formando pessoal que... Isso aí.
Agora, o que eu queria falar é que, em 98, quando nós fomos para a direção do Proderj, nós encontramos uma matrícula do Estado encalhada em papel. Em dezembro de 98, os pais preencheram um monte de formulário e o secretário Ézio Cordeiro nos procurou e falou: é impossível fazer a matrícula em março. Como é que a gente vai fazer isso? Nós fizemos uma parceria com a CESPRO e com o CEPRORG, que deu um jeito de transformar aquele monte de papel em dados digitalizados de baixa qualidade, mas resolveu o problema da matrícula, que a gente pôde, então, dialogar com pais e alunos. E, em 99, a matrícula já foi pela internet, acabou o papel. Era por telefone 0800 ou internet, numa parceria com colaboração dos empresários do Rio de Janeiro e com a força do Proderj. Logo depois, o então governador contratou a Oracle para fazer o grande RP do Estado do Rio de Janeiro. Todas as secretarias num sistema integrado. Nós nos insurgimos contra isso, fizemos novamente um plenário com os empresários do Rio de Janeiro e a comunidade científica e mostramos um modelo de um RP construído aqui para atender o governo do Estado. Um RP para o governo do Estado não precisa atender fábrica de botões, não é uma coisa para manufatura, é para administração pública. Perdemos a parada, saímos do governo, esse RP não foi construído, e o RP Oracle também não foi construído. Os dados do Estado não estão integrados até hoje, isso era 99, já tem aí pelo menos mais do que 3 meses, desde 99 até hoje, né? Então, não aconteceu. A outra coisa que nós tivemos uma experiência também, que a prefeitura precisa mexer, é a digitalização das informações da prefeitura. 5 anos atrás, pela cobra, a gente foi à Secretaria de Transporte, Municipal de Transporte, que o Rômulo Rico era o subsecretário. Ele mostrou aquele monte de papel. Aqui só tramita papel. Precisamos transformar isso em informação digital. Novamente, fizemos a modelagem, poderia a Secretaria fazer a licitação, pegamos experiência de Belo Horizonte, então fizemos o modelo para a Secretaria licitar. Mas quem manda lá é a FETransport. Então, não é para acabar com o papel. O papel continua lá e continua até hoje. Então, mudar a relação do município com o transporte pode permitir acabar com o papel e facilitar a vida do cidadão. Assim como qualquer alvará pode ser feito através da internet hoje. E o município mantém o esquema dos carimbos. Então, essa é uma transformação que gera emprego, e emprego com inteligência para a área de TI, e melhora a situação do cidadão. Eu só tenho como concordar, né, que foi o que eu falei no início. Há uma cultura institucional exatamente do carimbo, do fiscal, da propina, do achaque. Isso, infelizmente, o Rio de Janeiro está assim há muito tempo. E isso não está superado. As denúncias são muitas e as coisas não são superadas. Essa política que a gente pensou em 2007 em Niterói é para ser feita aqui. Essa integração dos serviços. Gente, todo mundo tem um celular na mão. Isso é o alcance de todo mundo. Como é que o cidadão não consegue acessar serviço, acessar orçamento, transparência de gastos, construção, pontes de consulta? É isso que você diz, o alvará pela internet, é tudo, consulta, tudo. Então, isso aqui está ao alcance da mão. Como é que a população ainda hoje tem que ir em várias... Olha, eu vou dar aqui um exemplo do circo. Parece incrível, mas é isso. Chega um circo pequeno no Rio de Janeiro, que é pessoal itinerante, né? Eles itineram pelas praças das cidades. O cara tem que ir à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiro, à Secretaria de Município, à Secretaria de Segurança. Ele circula 4, 5, 6 espaços para ter uma autorização. E nem por isso a praça está pronta para ele. Não tem um ponto de luz, não tem um ponto de água. E aí, se ele sair da Praça de Madureira e for para a Penha, ele tem que fazer tudo de novo. E em cada lugar tudo de novo. Então, é, de fato, a cultura do carimbo, da etapa, e aí sempre tem uma pressão diferenciada e inviabiliza as coisas. Inviabiliza o empreendimento, inviabiliza a empresa, inviabiliza
o equipamento. É a cultura do Rio de Janeiro que precisa, de fato, ser invertida, completamente invertida. Então, eu tenho muita disposição, porque eu acredito nessas coisas. Não só por ser profissional pública, eu sou funcionária pública como médica, concursada do Ministério da Saúde, e eu, quando chego nas unidades do município ou do Estado, dá vontade de chorar com o que eu vejo ali. Nada está integrado com nada. Ver aquelas centenas de pessoas na frente de um posto de saúde, 4 horas da manhã, para pegar 10 senhas. 150 ficam fora, pega 10 senhas. Algo que você pode construir por marcação digital. Né? Mesma coisa matrícula de escola, seja lá, qualquer serviço que a prefeitura faça. E é isso, a gestão de transporte hoje, é isso que você diz. A FETransport, ela manda, eu já disse isso aqui no início, planilha não é auditada. O próprio Tribunal de Contas do município disse que o valor da tarifa ficou acima do que precisaria ficar, né? Que não tinha necessidade de aumentar tanto. Né? É um transporte caro, é o metro quadrado mais caro do Brasil, porque aqui o braço de acumulação é a especulação e o comando da mobilidade é da FETransport. Então, essa integração intermodal esquece, né? Porque a mesma concessionária de barca, é tudo a mesma, né? Todas as barcas do Rio de Janeiro, a mesma concessionária, né? Então, é de fato um monopólio que precisa ser enfrentado. Eu brinco sempre dizendo, como os sucessivos homens não enfrentaram, vai precisar a coragem de mulher para enfrentar isso, viu? Pode ter certeza. Tem algumas perguntas, Jandira. Você mencionou a FAPERJ, tá, Farida. Se a gente for comparar com a FAPESP está cheia de dinheiro. E uma das fontes desse dinheiro é o registro de domínio, que é carregado tudo para São Paulo. Acho importante pegar a FAPERJ, aí tem que negociar com o Estado, para os domínios serem registrados também aqui no Rio de Janeiro. E a FAPERJ destina esse dinheiro para pesquisa científica lá em São Paulo. Tá? Primeiro isso. 2, a gente está falando muito, não só na jornada de trabalho, e também na mobilidade. Acho importante a gente começar a discutir, em todos os níveis, a diminuição da jornada de trabalho para 35 horas, igualando da França. E a Suécia, nesse ano, já tem estudo e vai implantar a jornada de trabalho de 30 horas semanais. Tá? Outra pergunta. A gente está falando da importância ao pessoal das empresas de TI do Rio de Janeiro. A gente tem que dar um jeito também de, nas concorrências, chamar as empresas sediadas no Rio de Janeiro, que é o que ocorre desde a década de 50, exatamente. Não só conteúdo local, mas também a empresa sediada do Rio de Janeiro, a empresa carioca. Existe um estudo feito pela Força Pública de São Paulo da década de 50, que as empresas do Rio de Janeiro, quando crescem, elas migram para São Paulo e para Minas Gerais. E a gente tem que dar um corte nisso e ver o que é importante para o Rio de Janeiro. Tá? Era uma. Vou para a 4. Se você quiser, eu paro, faço depois. É o seguinte, acho importante a presença na Câmara. Por que partir para a Prefeitura do Rio de Janeiro? Primeiro, a gente sabe que todas as dívidas da Prefeitura foram jogadas para a próxima gestão. Ou seja, se você ganha, você vai herdar um bocado de dívida. A mesma coisa foi feito pelo Estado. E agora? Como é que a gente vai fazer? Vou parar por aqui. É repressão. Deixa eu só fazer uma rápida comentário na primeira, porque, assim, historicamente, quando a FAPESP começou, ela fazia o registro, mas depois ela passou isso para o Comitê Gestor da Internet, que é sediado em São Paulo, mas que opera isso a nível nacional. Essas chamadas são abertas para o público nacional. Então, é só para não... Comentário do comentário. Existem 300 milhões de reais hoje na FAPESP e foi negociado que metade desse valor vai ser projetos colocados dentro da FAPESP. Eu acho isso um pouco demais, mas isso é o que foi negociado. Então, ele tem uma certa razão. Com o governo, com a CGI, com o NIC-BR, na realidade. Que é onde você registra o domínio. Então, hoje, desse dinheiro que está na FAPESP, metade vai ser colocado em São Paulo, o resto no país. Por quê? Porque eles dizem que metade dos domínios do país são feitos são de São Paulo. Esse é o argumento deles. Mas isso não é um argumento federativo. Posso fazer mais um comentário?
O Temer está planejando mudar a estrutura do comitê gestor e dessa administração da internet, e retirando muita representatividade. Acho que a gente também tem que falar isso. Aliás, o modelo brasileiro é assim, o modelo brasileiro de formação do Comitê Gestor da Internet, com representantes da sociedade, com a academia, com vários setores, empresários, é um modelo que é elogiado no mundo inteiro. Agora, nem sei para que eles vão mudar e como vão mudar. Esse é que está medo. Bom, primeiro que vem do Temer, eu já boto 10 pés atrás, né? Porque, ao olhar para esse governo dele, a gente já vê exatamente o significado, como chegou e o significado das medidas que estão sendo tomadas, né? Então, de fato, se mudar, vai mudar para pior. Não tenho dúvida disso. Como ontem, o editorial de um dos jornais do Rio era exatamente começar a pagar a universidade pública. Então, plano de saúde popular, essas coisas que a gente conquistou em 30 anos que eles querem destruir em 30 dias. Né? Então, é muito complicado o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Primeiro, eu acho que esse raciocínio que você faz... Na verdade, o governo do Estado faliu geral, assim, né? E não botem a culpa só no petróleo, não, por favor, porque o rebaixamento do preço do petróleo é importante, mas tem aqui uma profunda falta de planejamento e uma profunda perda de oportunidade do que se investiu aqui. Né? Lamentavelmente, hoje você tem uma UERJ fechando, é a minha universidade, dá vontade de chorar quando a gente vê aquilo, estamos tentando ajudar. A UERJ fechamento de UPA, falta de profissional... tudo que está acontecendo foi a falência da segurança, polícia protestando uma hora dessa em aeroporto, sendo bem-vindo ao inferno. É um negócio que a imagem nossa lá fora é terrível. Né? Agora resolveram prender uns supostos terroristas para mostrar a imagem, né? Porque aquilo ali tudo é ilegal que fizeram ali. Mas, assim, agora é a privatização da SEDAI, daqui a pouco... ou seja, o governo vai de vento em popa para abrir mão das suas responsabilidades. E a FAPERJ teve repercussão disso também, né? Falta de recurso para colocar. A gente precisa ver legalmente o que é possível fazer, ver as legislações de outras cidades, para privilegiar as empresas sediadas aqui. Né? Para além do estímulo tributário, para além do Estado comprar serviços, para além de tudo que a gente pode fazer, olhar do ponto de vista da legislação, o que é possível fazer para privilegiar as empresas sediadas aqui e a produção de conteúdo local. Aí precisa ver... Porque tem a lei de licitação, tem uma série de coisas que dificultam, às vezes, essa não é um privilégio, esse deslocamento, né, essa especificação, mas certamente pode, porque outros estados estão fazendo, outras cidades estão fazendo. Então, deve ter uma referência legal aí para a gente poder executar. Né? Em relação à pergunta que, de fato, você fez, porque as outras foram sugestão, Tasso Brunet está aqui, ó, o nosso coordenador do programa de governo, já foi presidente da FAPERJ, inclusive, e ele está registrando ali as sugestões. Mas eu acho que a pergunta principal que você fez é por que ser candidato a prefeito agora. Né? Primeiro, assim, acho que a minha contribuição na Câmara já foi imensa, já são 6 mandatos lá. Eu acumulei, aí, ao final desse mandato, quase 28 anos de vida no parlamento. E exatamente esse acúmulo de experiência, de vivência, me leva a imaginar que eu tenho capacidade de gerir essa cidade. É a 3ª vez que eu sou candidata a prefeito, acho que eu conheço muito bem o Rio de Janeiro, conheço bem a cidade, inclusive na sua área popular, né, a sua base social, essa pirâmide invertida que a gente tem. Mas eu acho que a gente tem eu tenho hoje, acho que acumulei uma capacidade de articulação política em todos os campos, inclusive nesse setor produtivo. Acho que eu tenho uma experiência política que hoje me dá a condição que eu, com todo o respeito aos outros candidatos, inclusive na esquerda, não enxergo, né, e acho que os que estão no campo mais conservador não veem a cidade com os valores e a indução e a potencialidade que ela tem. Então, olhando para esse quadro, eu acho que é o momento, de fato, que eu posso mais contribuir para a cidade do Rio de Janeiro e agora. Teremos outras lideranças na Câmara Federal, mas eu acho que o Rio de Janeiro hoje carece de uma outra perspectiva de cidade, uma outra capacidade de articulação nacional, uma outra capacidade de articulação metropolitana, de ter um acúmulo, de ter coragem de enfrentar determinadas culturas, né? De ter uma biografia, uma história que me permita enfrentar isso e que me permita uma articulação que nenhum outro candidato tem em nível nacional hoje. Né? Eu, quando fui secretário em Niterói, eu consegui botar um terminal pesqueiro lá em 6 meses.
Por quê? Porque eu consegui o terreno de docas, o dinheiro do governo federal, a articulação de todo o setor patronal e de trabalhadores, e o terminal está lá. Né? Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento, jogar a nossa capacidade política acumulada para servir a cidade onde a gente vive, onde os filhos vivem, e onde é a cidade que me elegeu durante tantos anos, né? A cidade e o Estado. Então, eu acho que eu estou numa dívida hoje, na minha opinião, de me localizar mais por aqui e ajudar mais. Esse lugar que é o ponto de encontro, que é o ponto de comunhão, é uma cidade que tem um peso nacional enorme. Isso aqui não é Murici, em Alagoas, isso aqui é o Rio de Janeiro. Tem um potencial imenso de articulação nacional, tem um potencial imenso de articulação metropolitana. Eu, sinceramente, acho lamentável que um prefeito do Rio de Janeiro, que não deve ser um síndico, deve ser também um líder político, que ele diga: eu não quero saber das outras cidades da região metropolitana. Como assim? Tá vendo? Hoje, todas as matérias dos grandes jornais e das televisões hoje é a Baía de Guanabara. Você não vai limpar isso nunca se você não resolver a Baixada Fluminense. Nunca. O esgoto cai todo para cá. A saúde, grande percentual da região metropolitana, é atendida no Rio de Janeiro. Mobilidade urbana é de lá para cá, serviços, trabalho. Como é que você não conversa com os outros prefeitos? Como é que não se discute consórcios metropolitanos de solução? Não há liderança política para isso. Né? E candidaturas isoladas, que não têm articulação, que não têm acúmulo, que não têm esse potencial, não vão fazer isso. E também não dá para ser o bispo da Universal. Também não dá para continuar o que está aí. Então, eu acho que, nesse momento, eu me disponho e digo a vocês, é um desafio enorme, tem que ter muita disposição para encarar, mas eu acho que é o momento de eu, com todo o acúmulo que tem, de ajudar a cidade do Rio de Janeiro hoje e essa articulação que a gente precisa ter para virar o jogo aqui. Não existe suplente de prefeito? Ah, de deputado? A coligação foi PCdoB, PT e PSB. Não tem alguém fixo. O próximo acho que é o Bittar. Isso não depende dela, depende da coligação. Quem está atrás de mim lá na coligação, talvez seja o Bittar. Acho que é o Bittar agora. Jandira, você já tinha comentado a questão de outros compromissos, né? E a gente quer fazer uma entrevista com você também, aqui fazendo um resumo aqui no final. Se você tem... Gente... Eu posso ficar até 10h30. Então, eu tenho uma colocação, enquanto o pessoal pensa, já que acho que, de repente, dá até mais duas perguntas. Você sabe, você já esteve no Rio Info, que é o evento que a gente realiza todo ano. Foi agora, no início do mês, a gente antecipou, que a gente tem feito em setembro, mas com as Olimpíadas a gente resolveu antecipar. Agora, em 2017, vai ser em setembro novamente. É um evento que já tem abrangência nacional e internacional. O Geraldo está lembrando bem, porque a gente traz delegações de Estados Unidos, Canadá, Portugal, e é um evento muito rico, na nossa opinião, são quase 2.000 pessoas se reunindo. É um evento que tem um potencial de ser uma Campus Party, mas com a outra pegada. E tem, sim, é importante reconhecer, o secretário Franklin Coelho tem buscado tentar fazer uma parceria, ele organiza lá um seminário de dia inteiro sobre cidades inteligentes, mas na hora de ter um apoio mais concreto para a gente poder ter mais empresários, inclusive aqui da cidade, da Baixada, mas, enfim, trazer mais densidade para o evento, especialmente porque a gente vê o pessoal botando dinheiro pesado para trazer o pessoal do MIT para fazer um evento na Cidade da Música, o que é positivo, nada contra. Põe dinheiro pesado para botar uma estrutura imensa na Praia de Copacabana para fazer o evento lá do TED, que também é bacana, mas quando chega a hora de fazer um evento local, das lideranças locais, aí essa é a organização do seminário, que é o que dá para ser aportado. Então, isso é uma colocação aí para você comentar, essa questão de como equilibrar, né, porque essa questão de evento, vocação turística é importante, mas o turismo de negócio também é importante. A gente tem um evento importante, que a gente gostaria de ter mais apoio da Prefeitura em relação a ele. Vou te responder a isso, depois eu me lembrei de uma outra questão que foi falada aqui que eu não comentei. São Paulo hoje tem mais turista que o Rio. Aí, quando você vai abrir o gráfico, é turismo de negócio, né? Que vem, deixa recurso, traz, troca, né, de tecnologia e tal. Então, não tenho dúvida. O Rio de Janeiro... Aliás, centro de convenção no Rio, hoje, se você contar, você conta nos dedos, né? Você tem Sul América, que é caríssimo, tem lá o Rio Centro, que nem alojamento tem, e tem esse auditório que a Fundação Getúlio Vargas criou ali como...
tem mais nada, né? Então, essa é uma visão acanhada, pequena, da potência dessa cidade. Então, eu acho que é absolutamente correto apoiar mais o turismo de negócio, porque isso é importante para a cidade, é importante para deixar divisa, é importante para a troca, né, articulada da cidade. Ele falou do Sistema S, eu vivo dizendo que se fizesse uma CPI do Sistema S, ia ser confusão para todo lado, né? Porque tem muito recurso que a gente não sabe onde está, né? É tudo recurso público. Quando eu vejo aquela estrutura da Fiesp lá de São Paulo, muito dinheiro público ali, é triste de ver, e eu acho que o funcionamento do Sistema S, muita coisa boa acontece no Sistema S, eu acho. Eu mesmo, na secretaria, me articulei muito com o SEBRAE, que funciona com o pequeno, funciona com o micro, a gente trabalhou bem com o SEBRAE, quando eu estava na Secretaria de Cultura, inclusive fazendo um birô para ensinar o pessoal a fazer projeto para participar do edital da própria secretaria. O pessoal não sabe nem tirar dinheiro público, né, porque não sabe fazer projeto. Então, essa coisa de desenvolvimento de projetos, o SEBRAE nisso atua muito bem. Eu gosto do trabalho do SEBRAE, estimula prefeitos, projetos inovadores, de empreendimentos e tal, acho que tem que fazer. Mas eu acho que a prefeitura, ela acaba, como é que eu digo, ela se articula, mas ela traz poucos benefícios amplos para a sociedade a partir da articulação com o Sistema S. É o que você disse, tinha lá 1 bilhão. E aí? O que o poder público tira disso no sentido de beneficiar? Então, esse é um aspecto que eu acho importante que você colocou. E um terceiro, é dizer o seguinte, o primeiro suplente, de fato, é o Adi Damus, que hoje está no exercício do mandato porque a Benedita se licenciou. O segundo é o Bitar, que eu me lembro de cabeça. Ou seja, 2 pessoas que contribuem muito para vocês. Muito. Né? Eu vou sair de lá e deixo pessoas... O Bitar, aliás, ajuda muito esse setor. Né? Bom que se diga. Ele saiu da Telebrás agora, foi exonerado e está de volta para o Rio daqui a pouco. Mais perguntas? Eu quero fazer um registro, porque eu falei do ForSoft, eu não sou contra o ForSoft. O ForSoft é importantíssimo, é um projeto de sucesso. Quando eu disse que ele seria desnecessário, caso nós tivéssemos um programa real, nacional, nas escolas, etc., o ForSoft vem suprir uma deficiência do Estado. Mas ele, como um programa em si, é muito bem conduzido e tem dado resultados muito positivos para o nosso setor. Eu só queria fazer registro porque ficou parecendo que eu tivesse feito uma crítica. É só dizer que a capacitação nas escolas não deve ser só para os alunos, deve ser para os professores também. Eles não sabem mexer, né? Eles ficam ali. Então, você bota o computador e fica lá. Nem eles sabem usar, na verdade, né? Às vezes você tem um monte de computador nas escolas e ninguém sabe usar, não sabe para quê, para que objetivo e que tipo de formação pode ser dada ali de capacitação. Então, esse serviço tem que ser prestado à formação dos alunos e também ao magistério, porque eles também não conseguem conduzir o corpo discente nesse processo de formação em TIC. Então, eu acho que tem muita coisa para vocês fazerem, né? O problema é a prefeitura entender que é importante que seja feito. Eu tenho essa absoluta compreensão, porque, repito, século XXI não tem jeito, vamos ter que tratar com tecnologia da informação e comunicação. Inclusive, ajudar, não só no campo da TI, da tecnologia, mas ajudar também outras mídias, né, gente? Outras mídias. Não pode continuar a verba publicitária de prefeitura, botar dinheiro em grandes meios de comunicação, né? Acho que esse dinheiro podia servir para outras pluralidades de comunicação, que não seja continuar botando mais dinheiro na TV Globo, ou na Veja, ou na Bandeirantes, ou seja lá onde for. Acho que dinheiro público, a publicidade tem que ser posta para financiar uma pluralidade de informação e de expressão, que hoje, infelizmente, não acontece, né? Então, acho que dinheiro público tem que ter foco, você tem que saber qual é a sua prioridade, você tem que saber como é que você pega o imposto, o tributo da população, que, aliás, IPTU, hoje, 70% da população não paga nem IPTU, né? Não há IPTU progressivo, que devia ter, né, para terras especulativas. Então, assim, há muita coisa para ser virada, mas eu acho que tem que ter uma concepção diferente de gestão, uma visão diferente de qual é a prioridade, a quem eu quero servir. Política tem que ter lado, não tem jeito. Você nunca vai agradar todo mundo, não tem saída. Então, nós vamos, como o dinheiro público ele tem limite, você tem que saber onde é que você joga, principalmente esse recurso. E eu acho que ele está mal utilizado, nós estamos perdendo grandes oportunidades de servir a maioria da população do Rio. Acho que entre privilégios e direitos, os privilégios continuam sendo a prioridade ainda na gestão pública da cidade. Aproveitando o gancho que você falou sobre qualificar os professores também, quando se fala em administração pública, eu trabalhei algum tempo
implementação de sistema na administração pública, tem um horror do servidor público, vai mudar o sistema e já põe a mão na cabeça, porque ele passou... Não sabe mais. Só fazia aquilo que aprendeu em DOS, e daí você vai trabalhar com ele não quer implementar o sistema. Teve casos de tiro dentro de delegacia lá no Paraná, por causa que não queria implementar o sistema, mais ou menos essa questão da cultura do achaque. Você imagina uma delegacia fazer um BO eletrônico, o pessoal fala assim, e onde é que eu tiro dinheiro disso? Pensou o delegado, né? Então, eu acho que a TI é uma coisa transversal, ela pega em todos os setores. A questão de mobilidade, e aí o camarada nos lembrou a questão do jornal de trabalho, eu acho que tem que ter vantagem do servidor quando ele usa a tecnologia de informação, usa bem feito e dá resultado. E a jornada de trabalho é um grande gatilho para você. Às vezes, a gente está num período de crise, aumentar salários ou coisas assim, e até a questão de isonomia do poder público complica um pouco. Mas você pode estabelecer ou teletrabalho, ou uma redução de jornada, ou horários de entradas e saída de servidores públicos, que vai mexer na mobilidade. E a TI ela pode acompanhar isso, né? Porque se você tem tudo que é feito na administração pública do Rio de Janeiro é de cultura de massa. Ou passa por TI ou não vai funcionar. E se você não tem o servidor público como aliado, não adianta colocar o sistema e o servidor público brigando com o sistema. Então, tem que haver uma lógica de compensações onde o servidor público sinta aquilo como a ferramenta de trabalho dele, e não como o pior dos escravos que vai quebrar a ferramenta para poder não fazer as coisas, né? A Revolução Industrial quebrar as máquinas, né? Realmente não dá. Eu acho que você está certo. Quer dizer, é uma ideia interessante de imaginar as compensações para estimular o uso. Até porque o perfil hoje mudou muito. Exceto o servidor público, muita gente trabalha em casa, né? Hoje, o perfil não é só o chão de fábrica, mudou o perfil do mundo do trabalho depois do avanço da TIC. Então, a gente precisa pensar a gestão pública com outra cabeça. Com outra cabeça, né? Porque eu já vi acontecer isso. Quando você, dentro do setor público, você muda, todo mundo entra em pânico. Eu não sei usar, eu não vou fazer, aí se enrola todo e demora a prestar serviço. Pode ser resistência, mas é também a falta de capacitação, né? Tem uns que resistem, mas outros que não têm uma capacitação, porque não há uma cultura da capacitação em TI, que precisa ter. Então, essa mudança cultural é que a gente precisa fazer para que o próprio servidor, além das compensações que podem ser pensadas, não era algo que eu tinha pensado, mas é uma sugestão importante a gente pensar na compensação para estimular o uso de TI. E isso pode impactar a jornada, pode impactar um monte de coisa. O que a gente não pode, por exemplo, é no ensino. O ensino à distância ele tem um sentido, ele tem um objetivo de fazer. O que ele não pode é substituir a sala de aula. E isso tem acontecido. E aí entra aí Fundação Roberto Marinho, todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro, né, do setor público, para fazer coisas que a sala de aula deveria fazer. Até porque a escola ela é uma área de integração, de socialização, de debate de valores. Você não pode substituir isso. Você pode complementar com o ensino à distância, ou então chegar onde a escola não chegou, mas você precisa ter o ensino presencial, porque ele é integrador. Eu acho que contra a política de apartação tem que ter a política da integração, inclusive das políticas públicas no território. Não cabe indústria em Copacabana, mas cabe em Bangu. Então, cada política tem que ser territorializada. Políticas públicas têm que ser georreferenciadas, TI fundamental, né? Ser georreferenciar, articular os serviços e territorializar as políticas públicas, senão não vai dar certo nunca. Então, eu acho que esse aspecto do que é a distância, do que é integrado, do que é presencial, é uma definição importante para qualquer gestor, porque a escola é um espaço de socialização, de integração, e não escola sem partido, né? Que isso eu acho um projeto horrível. Né? Isso é a mordaça, né? A não discussão de valores, nada, né? Lógico, é um outro partido, né? Uma outra ideologia. Então, eu acho que isso é muito fascista, né? Esse processo. Então, a escola ela precisa debater. Transversalidade de gênero em todas as políticas. Eu vou copiar um projeto do Haddad. Aliás, terça-feira, que vem, amanhã, nós vamos fazer ali no Rio Cenário, na Lapa, uma plenária de formadores de opinião, convidando vocês. Vai ser às 19 horas, vai ter vários segmentos sociais populares e da academia, jurídico, ciência e tecnologia. Então, é importante vocês estarem lá. E o Haddad vem. Rio Cenário, na Lapa, às 19 horas. O Haddad vem, eu o convidei. Amanhã, 19 horas. O Haddad vem também. E ele fez umas coisas interessantes para a gente copiar. Eu já disse a ele que eu vou copiar algumas coisas de lá.
Inclusive, se você olha para as mulheres em todas as políticas, e tem que ser olhado, na política de trabalho, de educação, de saúde, mulher não pode morrer no parto, gente. Isso não existe. Alguém perder a vida por uma falta de assistência ao parto. Isso não pode. Você vai dar a sua vida para ter uma outra. Então, não cabe. Então, são questões assim, tem que ter visão de gênero em toda a política pública. Uma delas é, São Paulo, assim, a partir de 8 da noite, o ônibus para onde a mulher precisa que pare. Não é a 200 metros da casa dela, eu preciso parar aqui, e o ônibus tem que parar. Então, são olhares, vamos dizer assim, de gênero para todas as políticas públicas. A cidade tem que ser segura, mas as mulheres têm maior fragilidade na segurança. Como tem maior fragilidade quando a mobilidade, depois das 10 da noite, você não tem como voltar para casa, né? Porque não tem mesmo. Né? Para onde não tem metrô, não tem onde voltar, depois das 10 da noite. Então, há um olhar, eu olho como mulher, né? Mãe. Eu acho que, olha, a creche, por exemplo, são 50 mil de déficit de vaga de creche no Rio. Isso é decisivo para a emancipação, inclusive no trabalho, para tudo. E tem que ser creche de horário estendido. Porque 5 horas da tarde, uma mulher que trabalha no comércio não pega seu filho. Né? Ou o homem que trabalha no comércio, que vai até às 19 horas. Né? Então, são aspectos assim, terceiro turno do posto de saúde, quem chega do trabalho não encontra mais o posto aberto. Aí vai parar numa emergência desnecessariamente, sobrecarregar um hospital. Então, tem que ser o terceiro turno da saúde, tem que ter creche de horário estendido, tudo isso. Tem que ter saúde dentro da escola, porque muita criança não precisa ir para o posto se ela tiver uma assistência dentro da escola, do oftalmologista, do pediatra, do nutricionista, do psicólogo, do dentista. Né? Você pode trabalhar com um projeto de saúde dentro da escola. Então, são questões assim, que precisam ser mexidas para qualificar a vida do povo, para qualificar a vida das pessoas. Né? Dentro da cultura da solidariedade, da integração, a cultura da não violência, do não preconceito, da diversidade. Né? Tem um potencial aí dessa juventude na periferia, tem gente de favela premiado em audiovisual de cinema e documentário. E ninguém olha, é uma invisibilidade total. Aí a visibilidade vai pegando na arma mesmo, porque ao invés de mandar um tiro, devia mandar um cinema. Ao invés de mandar uma bala da polícia, devia mandar um teatro, uma microempresa, uma oportunidade de trabalho, um ensino. Infelizmente, a visão é essa. Né? Por isso que o PP não dá certo, porque entra sozinha a polícia. Então, são culturas diferenciadas de gestão e de olhar para a população e para a sociedade, particularmente para essa ótica de gênero, que tem que ser transversal nas políticas públicas, que podem possibilitar, de fato, uma cultura de integração e de solidariedade, que, na minha opinião, hoje não existe na cidade. As mães negras choram muito a perda dos seus filhos. Você vai para as comunidades, as mulheres só choram, porque é filho morrendo todo dia, porque é negro, porque é pobre, porque é da periferia. E os policiais morrem também, que também são filhos de famílias humildes. Também tem mães de PMs de 19, 20 anos morrendo aí, porque botam um policial de 19 anos para segurar a onda com combate ao tráfico. Está errado também. Então, assim, morre os dois lados, né? Morre os dois lados. Mas é a política de que o cidadão é inimigo do Estado, portanto, a segurança é do Estado, não é do cidadão. Então, são questões assim a serem muito debatidas aqui, a gente conseguir envolver a gestão pública em outra cultura tecnológica, em outra cultura de serviços, porque o servidor público não é o servidor do governo, é o servidor do povo. Ele é uma carreira de Estado, ele fica lá, o governante passa e ele está ali. Então, ele tem que ser capacitado, treinado, valorizado, porque são muitos, inclusive, né, que podem prestar um bom serviço à sociedade se ele for estimulado, compensado, capacitado e ter uma outra ótica de como servir ao povo. Né? E acho que TI nisso tem muito papel, cumpre muito. Ficou um trocadilho, né? TI com papel, eu brincando aqui, tudo dando papel. A TI cumpre ela incidindo sobre a gestão pública, muda tudo. Muda tudo, porque ela facilita a vida do povo, dá muito mais capacidade ao governo de controlar suas políticas, dá transparência à sociedade também. Tem que dizer o que está gastando. Quem quiser acessar o orçamento tem que ver. Como é que acessa hoje? Né? Tem que ir lá olhar, gastou tanto, fez tanto. A gente, inclusive, nas escolas, já queremos botar os conselhos comunitários lá, porque ninguém consulta ninguém nessa cidade. A prioridade é o que a prefeitura decide e acabou. Não há nenhum tipo de fórum onde a sociedade pode dizer, a minha prioridade no meu bairro é essa, aqui estou com problema sim. Tem que ter, se são 1.493 escolas, podemos ter 1.493 conselhos de bairro. Dentro da escola, no fim de semana, como fazia o CIEP antigamente. Que a escola era aberta no fim de semana e a comunidade entra nela.
Como se criou em São Paulo salas de cinema nas escolas para a comunidade assistir filme nacional, produção nacional. Então, é outro modelo, é outra visão de cidade, de fato. Uma pergunta. Nem precisa. É uma coisa assim, que passa pela escola. A integralização, não tem dúvida. Tudo passa pela escola. Cultura, mas comunicação. uma limitação orçamentária disso e que tem que fazer um milagre para atingir tudo que a gente acha tão bonito ser atingido. Como atingir esse milagre? Por exemplo, a educação ela tem 25% do orçamento. Isso o Temer quer tirar, viu? Quer desconstitucionalizar o piso mínimo da educação e da saúde, chamada PEC 241. Vocês vão ouvir muito falar dessa PEC de teto de gastos, que é vendida como saneamento de contas públicas, mas não é nada disso. É o orçamento aumentando pela inflação, o que, de fato, é aumento nenhum. Por isso que não vai caber mais nada. Isso é no custeio e no investimento. Então, o estatal não vai caber, nada disso vai caber, né? É a indução à privatização mesmo. Então, assim, mas se eu tenho 25% na educação, quando eu fui secretário de Cultura, o secretário de Educação me pedia, pelo amor de Deus, para botar uns projetos de cultura, porque ele não conseguia gastar os 25%. Então, assim, não é um problema de dinheiro só, é um problema de prioridade. Onde eu vou gastar? Você pode... tudo tem limite, óbvio. Por isso que eu disse, quando você tem um limite, você precisa gerar prioridade. E é aí que eu acho que muda a visão de cidade. É quando você define prioridade, né? E muita coisa pode ser economizada se tecnologicamente eu sou mais eficaz, né? Inclusive, há uma análise nossa orçamentária, o ISS é maior do que o IPTU, mas é menor que as transferências constitucionais também, né? Por quê? Porque há uma falta de indução à cadeia de serviços, há uma falta de indução à cadeia produtiva. Então, quando você tem uma estrutura oca, não tem como crescer tributo. E a tributação, como ela não é progressiva, ela cai sempre sobre os mesmos. Se eu tivesse uma tributação diferenciada aqui, eu podia desonerar o setor de TI, né? Mas é que, como não há um olhar generoso e diferente de cidade, acaba que eu não tributo, eu acabo contando com dinheiro privado só, com transferências constitucionais, e não faço a arrecadação crescer. Tributação progressiva de IPTU podia aumentar muito a arrecadação de IPTU no Rio. Você faz o IPTU social de um lado e tributa progressivamente do outro, né? Inclusive, muitas áreas do Rio de Janeiro que não são usadas para nada e que não pagam tributo também, né? Então, eu acho que assim, há, de fato, uma falta de prioridade, por isso o dinheiro acaba não dando. Parece sonho, parece mágica. Mas a gente talvez vai ter que deixar de atender algumas coisas para atender o que a maioria precisa. E aí a educação, na minha opinião, ela é fundamental para tudo, até para vincular questões democráticas da cidade através do ambiente da escola, que hoje é muito pouco utilizado para democratizar o processo de gestão e de relação com a sociedade do Rio. É isso. Jandira, agora acho que chegou a hora de te agradecer muito por você ter tido esse tempo todo aqui conosco, o convite para estar com você amanhã também. Te desejar muito boa sorte aí na campanha. E, quem sabe, como você falou, já a partir de 1º de janeiro do ano que vem, te ver aí como prefeita. Obrigado aí por ter vindo. Eu tenho dito, brincado, que mulher não precisa mais ser vice, tá bom? As mulheres, em geral, são adornos dos candidatos, né, para falar com as mulheres. Agora não precisa mais, porque tem uma aqui que pode ir para a cabeça. Eu queria reforçar o convite para amanhã, lá no Rio Cenário. Eu acho que vai ser interessante o debate. E, além disso, dizer que, assumindo a prefeitura, vocês serão prontamente recebidos para que a gente mude a cultura etapista e acharcadora do Rio de Janeiro. Isso aí. Obrigada, gente.